Esse é mais um dos casos bizarros de abuso feito por agências de K-pop que aproveitam do seu poder e tratam os seres humanos em busca de seus sonhos como lixo. Então, se você é sensível a temas como bullying, abuso, agressão, sugiro que saia do vídeo, porque o Omega X é um boy group de 11 membros que iniciou sua carreira lá em 2021 com a empresa Spire Entertainment e infelizmente o sonho se torna um pesadelo quando em outubro de 2022, enquanto eles estavam em turnê pelos Estados Unidos, a Kang Seon-hee, a CEO da agência do grupo, foi flagrada na entrada de um restaurante lá em Los Angeles abusando fisicamente dos membros. Enquanto ela estava maltratando esses meninos, uma pessoa gravou tudo por sorte deles e aí postou no Twitter dizendo o seguinte: gente, eu estava esperando lá fora o Uber Eats que pedi e vi o CEO da empresa batendo nos membros. Eu realmente não sabia o que fazer, pois minhas mãos tremiam muito. Eles estavam sendo atingidos bem na minha frente, mas eu não pude fazer nada. Esse tweet até que teve um burburinho e aí a justificativa da empresa foi que a conversa esquentou e por isso eles começaram a gritar, falar com vozes mais altas. De acordo com a empresa, todos os envolvidos já tinham se acertado, porém as fãs ainda assim ficaram muito preocupadas porque o grupo deveria ter voltado para a Coreia em certa data e eles não voltaram no momento que era esperado, sabe? Um dia após tudo isso, esse caso toma uma proporção nacional porque a SBS, uma emissora coreana, cobriu esse caso e aí eles liberaram a gravação dessa noite do abuso. E inclusive o integrante Jae-han, não sei se estou falando certo, estava passando por um ataque de pânico devido a essa confusão e ele chega a cair no chão. Tudo isso ocorreu no estacionamento de um restaurante. O grupo, depois de um tempinho ali da confusão, volta pro hotel, mas dessa vez ela vai mais longe ainda porque ela acaba puxando o colar do Jae-han, que é esse membro que estava passando aí por uma ansiedade, e ele estava muito fragilizado e acaba caindo no chão e depois chorando e desabando em lágrimas, né? Eu vou passar rapidinho aqui trechos dos vídeos que foram divulgados pela SBS. O vídeo está borrado porque a emissora lançou assim, para não mostrar a identidade de outras pessoas envolvidas. Eu falei, esse caso tomou uma proporção nacional e aí não teve jeito, ela teve que vir a público dizer e esclarecer por que ela estava fazendo esse tipo de coisa. E segundo ela estava exausta por ter ficado acordada várias noites seguidas. E aí no show ela sentiu que os membros do grupo não fizeram ela se sentir melhor, não agradeceram o suficiente o esforço dela e ela queria que eles se importassem mais com ela. Com a explosão do vídeo do caso, ela teve que renunciar seu cargo, lembrando que ela era CEO e inclusive o caso ele fica mais obscuro porque mais situações de abusos foram expostas, como por exemplo quando ela obrigou integrantes do grupo Omega X a se apresentarem enquanto estavam com Covid-19, febre e todos os sintomas bem fortes. E mesmo assim eles tiveram que subir aos palcos e fazer coreografias pesadas, com febre, passando mal, enfim. Eles fizeram uma coletiva de imprensa para esclarecer todos os fatos e também, além dessa acusação aí de agressão que eles passaram há pouco tempo, eles revelaram algo que eu acredito que seja pior ainda, porque ela cometeu assédio sexual
com o Ichan enquanto ele era menor de idade. Ela simplesmente se dizia apaixonada por ele. E o modus operandi dela, digamos assim, era embebedar eles e aí eles ficariam mais debilitados. Caso eles recusassem o pedido dela para sair ou não respondesse, ela chamava eles de falsos, que eles não se esforçavam o suficiente para estar naquele grupo, ou que ela iria travar os lançamentos do grupo, eles não iriam lançar mais nada, as fãs ficariam preocupadas e tal. E assim, ela é uma mulher completamente doida, predadora, descontrolada, como vocês perceberam. E tem outros termos que a gente teria que falar aqui, porém não dá, o YouTube corta. É claro que a Sion nega tudo isso, fingindo que nada disso aconteceu, que ela era muito querida com eles, blá blá blá, mas o grupo entrou na justiça e venceu a ação em janeiro de 2023 e já a rescisão total do contrato ocorreu em maio de 2023 e a partir daí eles ficaram livres para assinar com uma nova agência e assim eles fizeram. E parecia que finalmente o Omega X tinha se livrado da sua antiga agência, da sua CEO psicopata e estavam recomeçando. Tava sendo um momento bem especial para o pessoal do Omega X. Porém, todo esse caso volta novamente agora em março de 2024, momento em que a Spire Entertainment, a antiga agência do grupo, fez uma coletiva de imprensa e revelou um vídeo que supostamente o Hee-chan está abusando sexualmente a sua ACO, tocando nos seios dela à força, enquanto ela tentava impedir ele. Eu vou passar aqui o vídeo pra vocês, mas quem é sensível, né, nem assiste. Imediatamente, os representantes do Omega X negaram essa acusação e mostraram que tudo começa no dia 11 de julho de 2022, quando às 2h50 da manhã, dois membros do Omega X trocam as seguintes mensagens. Membro 5, a CEO quer que todos nós acordemos e venhamos beber. Membro 1, af, vão todos pra cama, vou fazer essa por vocês hoje. Ao chegar lá, o Hee-chan, que é esse que aparece nas filmagens, e a CEO começam a beber cada vez mais, até que em certo momento o moço foi coagido a tocar na ACO. E novamente, nesse comunicado, eles afirmaram que esse tipo de assédio era comum com os membros por parte da CEO, e não foi diferente nesse vídeo em questão que foi divulgado, porque tudo isso foi feito sob coerção e pedido da CEO para que ele demonstrasse o seu afeto com a CEO tocando nela. Segundo o Hee-chan, ele acatou porque ele estava sozinho e estava com medo de ser agredido verbalmente ou fisicamente. Então ele sentiu medo e ele resolveu obedecer esse pedido da CEO. E o lado que representa o Hee-chan também falou que claramente não foi feito à força contra ela porque ela nem reagiu, né? Após ter sido forçado a tocá-la, o Hee-chan acabou dormindo bêbado. Eles beberam muito aquele dia. E aí a ACO o fotografou dormindo e ela enviou para um dos seus colegas de trabalho ali da agência. E aí um desses colegas de trabalho se ofereceu para buscar esse menino que estava dormindo, desacordado lá na agência. E a conversa é o seguinte, ela manda foto e fala: isso está me deixando louca, deixe-me tentar acordá-lo e trazê-lo comigo. Aí alguém responde: ah não, já que a CEO disse que vai para casa, eu irei até ele no escritório o mais rápido possível, no caso para tirar ele lá do escritório porque ele tava bêbado, dormindo. E aí ela responde super de boa: tudo bem, eu vou cuidar dele, hahaha. Infelizmente ela não cuidou dele porcaria nenhuma, porque mesmo com ele dormindo, ela começa a gritar e pedir para ele acordar. E o pior, continuou a fazer pedidos inadequados. Eles não falam que seriam esses pedidos inadequados, mas vocês conseguem ter ideia do que é por conta do vídeo, né, pessoal? Com certeza é nesses termos aí, que nem vou falar muito, que esse vídeo já tá cheio de termos que o YouTube não tolera, mas vocês conseguem entender. Esse menino Hee-chan ficou com medo disso tudo, dos pedidos dela, e ele fugiu para o primeiro andar da agência. Porém, ele cai da escada e não consegue se levantar. A maldita da ACO vai até esse cara, o Hee-chan. Ele tava se contorcendo no chão devido à sua queda, mas ela tava nem aí, foi lá, pisou na cabeça dele e também dançou na frente dele, maluca total. Novamente ele foge com medo dela, só que dessa vez ele se esconde num banheiro e ela foi atrás dele nesse banheiro, gritando e tudo mais, coisa que ela já estava acostumada a fazer, né? Além dessa história macabra, a atual empresa do Omega X falou que o vídeo está editado e que eles querem o vídeo completo, sem edição, e mostrando também as imagens da parte que o Hee-chan cai no chão e ela dança na frente dele, pisa na cabeça dele. Esse caso novamente volta pra justiça e agora temos que esperar o que irá acontecer. Infelizmente, esse tipo de abuso é comum na indústria coreana, tanto com grupos
cargos femininos, masculinos, atores, atrizes, tanto faz. E aí, pelos CEOs, as staffs terem um poder a mais, eles se sentem à vontade de causar esse tipo de transtorno na vida do artista, e alguns, não aguentando tamanha violência, acabam tirando a sua própria vida. É uma verdade bem obscura sobre a indústria coreana, e espero que cada vez mais esse tipo de coisa seja exposta e recriminada, porque quantas coisas que são colocadas embaixo do tapete nunca saem na mídia, sabe? Então precisamos estar sempre atentos a esse tipo de coisa.